Se você pedala uma bicicleta, que tem aquele farolzinho na frente, que acende quando você pedala, você está transformando sua energia cinética em energia elétrica para o farolzinho funcionar. A gente está usando eletricidade aqui, falei isso na aula passada, porque tem uma usina hidrelétrica lá em Paulo Afonso, que graças a Deus tem água. Essa água escorre, faz girar um peão, gera indução eletromagnética e gera energia elétrica para a gente. Então começa como energia potencial lá na água armazenada na represa e vem transformar em energia elétrica aqui no final. Então todo processo de energia é um processo de transformação. Então tem sempre um tipo de energia inicial e tem um tipo de energia final. E outra coisa que eu queria que você gravasse também, se possível até escrever aí, se é que você já não escreveu. Ali abaixo eu botei assim: não existem rendimentos de 100%. O que é que significa isso? Todo o processo de transformação de energia, você vai ter uma porção de energia dissipada, desperdiçada, inútil. No caso da lâmpada incandescente, eu quero luz, mas ela me dá calor. Quer que eu te dê um exemplo muito emblemático? Um carro. Pense aí no carro mais irado que você já viu, assim, de perto. Um massa, assim, que você olhou, que você babou por ele. Esse carro aí, que eu não sei nem qual foi que você pensou, tá certo? Mas esse carro aí, o rendimento do motor de um carro desse é 33%. Escuta o que eu estou te falando. O cara queima combustível caro para fazer o carro andar. O combustível me dá energia total. A útil é a que faz o carro andar. Mas você já prestou atenção que todo carro, quando funciona, esquenta e muito. E muito. Aí eu te pergunto, de que é que me serve o calor produzido pelo motor do carro? Para nada. Então aquilo é energia dissipada. Então a gasolina me dá o total de energia. O que faz o carro andar é o útil. E o que esquenta o carro, que não me serve para nada, é a dissipada. E Delfran, então, quando você diz que o rendimento é de 33%, você está querendo me dizer o quê? Que você paga pela gasolina, né? Então você paga pela energia total. Mas você só aproveita 33%. Os outros 67% servem para fazer o carro esquentar. Então deixa eu te dizer, num mundo ideal, onde eu não precisasse me preocupar com as leis da física, eu iria inventar um carro em que eu pudesse andar com ele à torta e à direito, e vamos supor que, sei lá, fosse daqui para Sobral, 220 quilômetros, na BR, 2 horas e meia eu chegasse lá. Quando chegasse lá, que eu botasse a mão no capô, o carro tivesse frio do jeito que ele saiu de casa. Seria assustador. E mais, significava dizer que toda a energia que você tirou do combustível do seu carro serviu para fazer o carro andar. Não gerou um joule de calor. Então a energia total teria se transformado em energia útil, sem nada de energia dissipada. Seria um rendimento de 100%. Você sabe onde é que isso existe? Em lugar nenhum. Não existem rendimentos de 100%. Tudo bem isso que eu falei? Tranquilo? Então a primeira questão ficou qual a resposta correta? D de dado. Questão número 2. O caráter perene das formações geográficas, oceanos e continentes, montanhas e seus desfiladeiros, colinas e vales, desertos e florestas, faz com que os padrões de vento sejam previsíveis. Se o ar fosse visível como a água, nós poderíamos ver lagos de ar, riachos fluindo e rios revoltos. Isso aí é do livro do Al Gore, que é um livro bem conhecido para quem fala sobre sustentabilidade. Escuta, a gente não consegue ver o vento. O vento é o ar em movimento. A gente só consegue perceber os efeitos do vento, principalmente quando a gente está com calor e pega uma brisazinha. Você consegue ver as folhas balançando. Quando você está muito agoniado assim, que o ambiente está muito abafado, o cúmulo do absurdo que a gente acha, você já deve ter passado por isso, é dizer assim: meu irmão, olha ali, as folhas das plantas nem se mexem. Querendo dizer que não tem um pingo de vento. A gente fala assim, não, um pingo de vento. Por isso que a gente está morrendo de calor. Existem lugares que são tremendamente ventilados, existem lugares que tem só umas brisazinhas, existem lugares onde é tudo totalmente parado. Aí, olha a analogia, olha a metáfora. Se fosse um professor de literatura, eu diria isso. Olha a metáfora que o cara usou. Vou ler o texto de novo. Se o ar fosse visível, como a água é, nós poderíamos ver lagos de ar, riachos fluindo e rios revoltos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando ele fala lago, riacho e rio revolto,
Ele não está querendo dizer que no lago a água fica parada, que no rio revolto a água se mexe com o máximo de velocidade e que no riacho a velocidade é média. Tudo bem? E se ele está comparando isso com o vento, o que é que seria um lago de ar? Seria aquele local onde as folhinhas não se mexem. O que é que seria um riacho? Aquele lugar onde passa uma brisa. Tipo, a gente está aqui no ginásio e de vez em quando sopra uma brisa assim que a gente sente. E o que é que seria um rio revolto? É um local daqueles onde sopra um vento malucão assim. Eu lembro que tem no centro. Qual é, cara? Tem uma esquina no centro que tem uma ventania maluca. Na Corajação de Jesus tem uma lá. Tem umas 2 ou 3 esquinas no centro que são bem legais. Você vai andando, nem se lembra. Daí a pouco dá uma rebanada de vento que é uma loucura. Seria um riacho revolto de ar. Na Praça do Ferreira. Bem na entrada. Era isso que eu estava tentando lembrar. Na entrada ali de onde era o Cine São Luís. Você vai andando ali, pronto. Exatamente. Eu ia derrubando um copo de café gigantesco lá, um sábado de manhã. Saí dali da coisa que tem ali do lado, com um copo de café mó displicentezão, tentando acordar para ir para ali, para Secult For. Quando eu entrei ali, deu uma rebanada de vento e eu equilibrei o negócio assim. Ali é sempre ventilado, bem lembrado. O texto continua dizendo assim, ó. Considerando que é em lugares sujeitos a ventos mais rápidos, que os geradores eólicos são e devem ser instalados, o lugar mais adequado para obter grande potência útil e, respectivamente, o local onde o aparelho ficaria inútil. Ele falou a palavra respectivamente. É uma das palavras mais importantes que pode aparecer numa prova, é a palavra respectivamente. Entenda que ele te fez 2 perguntas e ele quer a resposta numa certa ordem. Ele está dizendo, primeiro diga isso, depois diga aquilo. Não diga na ordem contrária, tudo bem? Então é preciso tomar cuidado com a palavra respectivamente. Então ele perguntou primeiro, onde é que eu posso obter grande potência útil de um gerador eólico? O que é um gerador eólico? Um catavento. Se ele cata o vento, eu vou ter muita potência útil onde tiver muito vento. Pela metáfora do cara, onde é que tem muito vento? Rio, lago, riacho? No rio. Então já fiquei aí entre a alternativa C e entre a alternativa E. Depois eu quero saber onde é que um aerogerador seria inútil. A aerogerador é um catavento. Se não tem vento, não tem nada para ele catar. Na metáfora que ele usou, onde é que seria? Num lago. Então nós teríamos, respectivamente, rio e lago. E a resposta correta, a alternativa, é C. Eu vi Aí tem né? O riacho e o lago. Resposta correta, a alternativa, é rio e lago. O rio é revolto, tem muito vento, o catavento é legal. O lago é parado, não tem vento, não tem por que botar um aerogerador lá. Então, questão 2, resposta correta, item E. Essa daí foi só de passagem, não tem muito o que falar sobre ela. Eu queria com ela chegar na 3. Presta atenção na questão número 3. Aplicando-se a teoria de hidrodinâmica, pode-se calcular a potência extraída de um aerogerador de eixo horizontal, que é... Aí deixa eu dar uma ajudinha aqui. Pronto, tem aquela fórmula ali em cima, que é essa fórmula que está aí no texto. Eu vou ler só de pirraça, tá? P é igual a 8/27 de π, r ao quadrado, ρ. Isso não é um P, parece um P, mas é uma letra do alfabeto grego, chama ρ. V elevado ao cubo. Aí, só uma pesquisa, tá certo? Se tu chegar na tua prova, vai indo tudo bem. Aí tu vira a página. Aí antes de tu começar a ler o texto assim, a primeira coisa que tu vê é aquela fórmula ali. Bate um desespero, sim ou não? Posso falar uma coisa para você? Se aparecer uma fórmula dessa na prova no próximo final de semana, é massa. É massa. Vou te explicar por quê. Nós não estamos falando de vestibular tradicional. Um vestibular tradicional, ele botaria uma fórmula dessa, te dava um monte de número, ia te fazer um monte de conta. A gente está falando do Enem. O principal objetivo é entender as relações entre as grandezas. Quando uma coisa muda, a outra muda também. Então preste atenção ao texto. Onde R é o raio do aerogerador.
a densidade do ar nas condições de operação e V, a velocidade do vento, antes de incidir sobre as pás. Para aproveitar melhor a energia eólica, os rotores devem ser instalados afastados do chão, por isso que os aerogeradores são bem altos. Isso porque a velocidade do vento aumenta com a altura. Quanto mais alto você vai, maior a velocidade do vento. Pois o fluxo do ar não é retardado pelo atrito com o solo. Uma desvantagem inevitável de usar aerogeradores eólicos é a variabilidade do vento. O armazenamento de energia para ocasiões de menor atividade eólica se torna necessário. Raciocínio aqui comigo. A gente está tentando construir uma sequência de raciocínio junto com as questões, tá? Que foi a primeira coisa que eu pedi para você entender. A energia sempre se transforma. Então, uma coisa que a gente está sempre pensando: que tipo de energia eu posso aproveitar para transformar em eletricidade? É assim que surgem as ideias das novas formas de energia. Aí o cara pensa: poxa, o vento pode fazer girar as pás de um catavento, e aí então essa energia cinética de movimento pode ser transformada em energia elétrica. Massa. Aí o que ele faz? Procura um lugar onde haja muito vento. Aí, só para contextualizar, já tem 18 anos, pelo menos, foi feito um estudo da Alemanha, que é um dos líderes mundiais em termos de produção de energia eólica. No Ceará, não é em Fortaleza, é no estado, cabem 60 parques eólicos, que deixaria a gente autossuficiente de energia elétrica. Por quê? Porque aqui tem muito vento. Mas mesmo em locais que tem muito vento, tem épocas do ano em que o vento fica fraco. Todo mundo sabe disso. Tudo é de estação, vai e volta. Aí você imagina que o cara vai num determinado lugar. Às vezes a gente passa por isso quando vai escolher uma casa para morar, um apartamento. Você vai conhecer o lugar e a gente presta atenção em tudo. Se é virado para o sol, se é seguro, se a instalação está bem feita, se o prédio é bonitinho, se é agradável, se você se sente bem, a ventilação. Aí você vai para o... Já passei por isso. Você aluga o lugar e diz: pô, eu moro num lugar ventiladíssimo. Não levei nem os ventiladores, deixei na casa da mamãe. 6 meses depois, parecia que eu tinha acordado em outro lugar no universo paralelo. Eu precisei acordar, sair de casa, ir na casa da minha mãe, buscar o ventilador para levar para casa. E já tem 1 ano e meio que eu moro lá. Eu descobri que durante 6 meses é uma ventania que falta... Você pensa que vai arrancar o apartamento. Tem horas que dá medo. E durante 6 meses só vai se for com ventilador. Então tu imagina se eu tivesse um aerogerador instalado lá em casa. Ia ter 6 meses que ele ia funcionar bem, ia ter 6 meses que ele não ia funcionar bem. Aí entra naquela fábula da formiga e da cigarra. A cigarra só quer saber de farra. O que é que a formiga faz? Trabalha para guardar para o inverno, quando ela não vai poder sair para pegar comida. Então, o que é que o texto termina dizendo? É necessário armazenar energia para quando não houver vento. Tudo bem? Tem uma figurinha. Aí eu queria que você desse uma olhada nessas figuras. São as mesmas que estão na questão, eu só dei uma ampliada. Essa figura de cima, quem já deu uma volta ali pela Praia do Futuro, onde tem aqueles containers, aquela coisa lá, já deve ter visto esse negócio aqui. Acho que a primeira vez que você vê, talvez você nem se toque do que é. E ó, isso aí é uma Scania daquelas duplas, com não sei quantos eixos de pneu. Essa coisa branca que está nela aí, isso é uma pá do aerogerador. Uma pá. É um ventiladorzão, então é uma hélice dele. Daí, se tu tem pelo menos 3 pás, tu tira o tamanho que é esse negócio. E para dar uma noção maior ainda, eu peguei essa figura de baixo. Essa figura de baixo, ó, tem 2 carinhas ali que estão em cima do aerogerador dando manutenção. Mesmo que seja um cara alto, assim, grande e forte que nem eu, ali em cima, dá para ter noção do tamanho que é um aerogerador. É imenso. A gente vê de longe e acha que é pequenininho. Eles são enormes. Aí, pera. Esse negócio aí é circular, né? É como um ventilador. O raio do círculo é o comprimento da pá. E a pá é gigantesca. O que é que dizia naquela fórmula? Aquela fórmula diz que o R é o raio. Em outras palavras, o R é o comprimento da pá. E se o comprimento da pá é grande, então a potência gerada vai ser também grande.